Em várias épocas da história, artistas têm se engajado na luta pela emancipação dos povos e contra a opressão. Poesia e resistência, um assunto tão complexo, é o nosso tema de hoje do episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica. E a nossa convidada é a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Beatriz de Moraes Vieira. Então vamos começar perguntando por que falar de resistência? Bem, no atual contexto do país, com o fim do Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura recentemente ocupada por um fascista, o Ministério da Educação ocupado por homens interessados na privatização completa do ensino, sem lastro de cultura popular e nem mesmo de cultura letrada, com o fim dos financiamentos públicos para as artes, cinema, teatro, sem falar na crescente censura religiosa, ideológica e política. A situação está muito complicada para a valorização das artes e para a sobrevivência dos artistas em geral. Normalmente, quando se fala de resistir, se pensa na reação a um inimigo, a um estado de coisas ruim, o que é o caso. Para muitos, resistir não é a melhor coisa, porque a gente deveria agir, ser proativo e não apenas reagir. Mas vamos trabalhar na chave de que resistência é reação e também ação. É interessante para a gente pensar no conceito de estado de exceção aqui. Só existe exceção, evidentemente, em referência a algum tipo de paradigma. Aliás, que a política funciona em referência a um paradigma já dizia Platão no seu diálogo político na antiguidade. No nosso caso, do Estado contemporâneo, a exceção está relacionada ao paradigma do Estado de Direito liberal, que foi construído e constituído na Europa do século XIX. Mas é preciso a gente fazer uma ressalva importante aqui. Esse Estado de Direito foi pensado pelos europeus em relação ao que eles mesmos faziam nas suas colônias. Nas colônias, a vida cotidiana funcionou sempre na base do que, segundo o critério político da metrópole, seriam comportamentos violentos e excepcionais. É dessa experiência, inclusive, segundo observam muitos autores, que surgiu a própria noção que vai embasar a criação de exceção no conceito do campo da filosofia política e jurídica europeia. Existem muitos tipos de estado de exceção. Uma ditadura, uma revolução, quando uma norma não é mais vigente e outra não se constituiu, e mesmo uma democracia, que carrega dentro de si, em seu arcabouço jurídico, a possibilidade de suspender os direitos civis e políticos dos cidadãos, quando os governantes consideram haver uma situação de emergência, como é o caso dos decretos do estado de sítio, toque de recolher, atos institucionais, como foi o caso dos atos institucionais durante a ditadura militar brasileira, sendo o mais famoso o AI-5, que suspendia um importante direito político, que é o habeas corpus. Normalmente existe uma vasta produção poética e artística durante os períodos de excepcionalidade, sobretudo nos períodos revolucionários. Isso ocorreu, por exemplo, durante a Revolução Francesa, as revoluções de 1848, a Revolução Russa, a Mexicana, a Cubana, talvez até pelo aspecto de esperança que pode estar embutido nesses processos revolucionários. Mas também existe uma vasta produção sobre as ditaduras. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a música popular brasileira e a poesia marginal no Brasil sob a ditadura militar. Sobre essa poesia marginal que eu vou falar agora. Ela é chamada de marginal na falta de melhor nome, não porque fosse produzida por pessoas à margem da sociedade, mas porque eram pessoas que buscavam modos alternativos de fazer e produzir poesia. Ela se afirmou no país, sobretudo após 1968, quando há o recrudescimento da repressão na ditadura, o AI-5, a perseguição à área educacional e cultural. Por exemplo, em 1973, houve uma chamada feita pelo Jornal do Brasil para publicar um jornal de poesia, que foi publicado em 4 números dentro do caderno B do Jornal do Brasil, entre setembro e novembro. E os editores haviam feito uma chamada pública para o país inteiro e receberam toneladas de poemas de várias formas, dos sonetos mais tradicionais a poemas feitos com câmera Super 8, isso foi publicado no Jornal do Brasil, esse jornal de poesia, mostrando que havia um ímpeto, né, poético no país. É muito interessante dar uma olhada nesse material. Mas eu vou frisar aqui 3 exemplos, que são 3 exemplos muito típicos e interessantes para a gente pensar. Poemas produzidos no cotidiano por poetas contraculturais, que eram chamados de desbundados,
poemas de prisão e poemas de exílio. E se estão gostando do conteúdo produzido pela Ampu, não deixem de seguir nossos canais no SoundCloud e também no Spotify. No primeiro caso dos poemas do cotidiano e contraculturais, uma grande figura que se destacou foi o Cacaso. Cacaso era o nome do poeta e professor Antônio Carlos Brito. Ele liderou um grande movimento no Rio de Janeiro, nos anos 70, reunindo poetas e artistas para performances, para coleções de livros artesanais, nessa chave da poesia mimeógrafo, né? E o Cacaso defendia que era mais importante estar juntos e fazer poesia do que propriamente a qualidade poética naquele momento. Ele propunha que se fizesse um grande poemão, como se fosse um grande caldeirão em que as pessoas colocavam poemas dentro, versos, e as pessoas também retiravam versos de dentro do caldeirão para escreverem seus poemas. Trata-se, evidentemente, de não se preocupar muito com a autoria, nem com a forma, mas de estar construindo juntos. Essa poesia do cotidiano era muito inspirada em Manuel Bandeira e voltada à experiência diária, subjetiva, tematizando, como eu falei, a sensação de sufoco, de asfixia e fazendo uma crítica à ditadura. Destacado do Cacaso um poema chamado Jogos Florais, do livro Grupo Escolar, publicado em 1974. Diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canto tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo o meu fubá. Ficou o moderno Brasil, ficou o moderno milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Além da gente ver a inversão das coisas nesse poema, o tico-tico deveria estar no fubá e não nas palmeiras, e vice-versa o sabiá, a gente pode ver também que essa inversão está presente no processo de modernização. Trata-se de uma crítica ao modelo de desenvolvimento nacional conduzido pela ditadura. O chamado milagre econômico não trouxe seus ganhos e avinagrou direto, né? Trata-se de uma modernização típica dos países periféricos, sempre correndo atrás de alcançar o padrão dos países centrais, sem nunca conseguir, e isso ocorre à custa de formação de oligopólios e a financiarização da economia, com grande aprofundamento das desigualdades sociais. No caso do poema de prisão, o Alex Polari se destacou. Polari foi um jovem preso em 1970 por ter participado da vanguarda popular revolucionária e ficou preso até 1979. Na prisão, ele viu a tortura e morte de seu amigo Stuart Angel, e ele denuncia isso num poema chamado Canção para Paulo. Aliás, todo o seu livro, chamado Inventário de Cicatrizes, foi escrito na prisão, e é realmente o que diz o título. E alguns trechos de Canção para Paulo dizem assim: um sentido totalmente diferente de existir se descobre ali, naquela sala. Um sentido totalmente diferente de morrer se morre ali, naquela vala. Então, houve o percurso sem volta, houve a chuva que não molhou, e a noite que não era escura, o tempo que não era tempo, o amor que não era mais amor, a coisa que não era mais coisa nenhuma. Entregue a perplexidades como estas, meus cabelos foram se embranquecendo e os dias foram se passando. A gente pode observar nesse poema como a experiência histórica dolorosa modifica a percepção do tempo, a dor infecciona o tempo histórico e muda o modo como ele é concebido. O resultado disso, em termos de trauma social e espanto coletivo, está nessa ideia de perplexidade que o Alex Polari traz. Num poema também chamado Questão de Sistema 2, um pequeno poema, ele diz assim: existem muitas filosofias e racionalizações para tudo, mas você verá, um dia, no rosto dos usuários, perplexidade. Além do poema de cotidiano e o poema de prisão, houve também um poema de exílio. Talvez o maior nome tenha sido mesmo Ferreira Goulart, que era um poeta de esquerda, no final da sua vida ele não era mais, mas nessa época sim, que esteve exilado em vários países. E ele estava na Argentina quando houve o golpe militar lá. Então ele se recolheu e escreveu um grande poema numa espécie de fluxo de consciência, que se chama Poema Sujo. Poema Sujo é um pequeno livro. Eu vou ler 3 trechinhos separados. O primeiro: resta ainda acrescentar, para se entender essa noite proletária, que um rio não apodrece do mesmo modo que uma pera.
Segundo, e eu nunca pensara antes que havia uma história dos pássaros, embora conhecesse tantos. Terceiro, já a história dos urubus é praticamente a mesma história dos homens, que têm cães que morrem atropelados em frente à porta da casa. Chama atenção que o poema de exílio não fala exatamente dessa experiência, mas é um fluxo da memória de infância do poeta em sua cidade natal, São Luís do Maranhão. O poema é cheio de imagens de apodrecimento, de sujeira, com muitos palavrões, por isso também chamado poema sujo. Suja era a vida das pessoas pobres, à beira do rio, sem saneamento básico. Sujo era a vivência cotidiana, sem expectativa, sem esperança, com fome e miséria. E, ao mesmo tempo, isso é cheio de belezas, de pujanças vitais. E ele pensa em vários momentos do poema o que é a história, né? E compara a história com a história de pássaros e, sobretudo, com a história de urubus, que também vivem de comer carniça, vivem da podridão. E essa história é como a história dos homens, dos seres humanos, diz eles, que são sofridos, né? Eles estão o tempo todo vendo seus cães atropelados em frente à porta da casa, uma imagem de impotência, de ver a morte sem poder fazer nada. É um poema muito forte, o poema sujo, e é importante a gente pensar o que significa um fluxo de memória numa situação de exílio. Nos dias de hoje, essa resistência, enquanto ação e reação política, encontra-se, por exemplo, dos maravilhosos artistas de rua que temos em todo o país. São poetas, bailarinos, músicos incríveis, muitos proibidos de se apresentarem nos transportes públicos em alguns estados e que burlam a vigilância para poder passar o chapéu e ganhar uns poucos trocados. Há também os slams de poesia, essas performances em que os poetas recitam seu trabalho numa competição que é selecionada e julgada pela plateia. De modo geral, são vozes de identidade e resistência dos poetas contemporâneos. Todos merecem nossos aplausos, não apenas pelo que fazem, mas também pelo quanto de esperança semeiam, e não esperança como espera passiva, e sim como estímulo à boa luta pela existência da arte, para que continue a existir, resistir e a vicejar no Brasil. Esse episódio foi produzido pela AMPU Brasil, a Associação Nacional de História. A locução é de Jussara Souza, graduanda em História pela UFOP, e a edição é de Mariana Vilar, graduanda em História pela UFOP. Até o próximo episódio do podcast Historiador Explica, Historiadora Explica.